Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas e rogo a Deus que encha nossos corações neste dia com muita paz, com muita confiança e, sobretudo, com muita alegria. O nosso estudo de hoje vai nos dizer, em qualquer situação, paciência. Porque a paciência é uma virtude que pacifica os nossos corações em qualquer circunstância e nos aproxima do alto. Eu vou iniciar o nosso estudo com um pequeno trecho de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala sobre a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 pequenas coisas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então, é uma mensagem muito bonita do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos fortalecendo e nos sugerindo, em qualquer circunstância, a paciência. Mas quando nós passamos aqui na matéria, na nossa jornada física, por alguns momentos de maior dificuldade, normalmente as pessoas dizem assim, é preciso ter a paciência de Jó para vencer as vicissitudes e as dificuldades que a vida nos apresenta. Então eu vou trazer aqui um pouquinho da história dessa figura que está nas Escrituras, que é Jó. Jó era um homem dos mais ricos da região em que ele vivia. Isso está nas Escrituras. E Jó tinha muitas cabeças de gado, tinha ovelhas, tinha camelos, uma belíssima propriedade. E Jó era conhecido como um homem bom, um homem justo e temente a Deus. E então, várias situações começaram a surgir na vida de Jó, tudo ao mesmo tempo, que muitas vezes acontece com a gente também, parece que tudo ao mesmo tempo nos chega, e tudo isso chegou para a vida de Jó ao mesmo tempo. A propriedade de Jó foi saqueada, levaram seus gados, suas ovelhas, tudo o que ele possuía, e ainda mataram seus empregados. Para a situação se agravar, Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Todos morreram com uma fortíssima ventania que deu e a propriedade recaiu sobre seus filhos. Então Jó, nessa situação, se vendo profundamente abalado, o que fez? Ajoelhou-se e começou a orar. E Jó pensava assim, se tudo me foi dado por Deus, coube a Deus me retirar, eu preciso então ter resignação. Ajoelhou e foi orar. Terminou por aí as grandes dificuldades de Jó? Não. Conta a história que Jó então foi acometido de uma gravíssima doença na época, que foi a lepra. A esposa então de Jó, diante de tanta dor, não suportou e disse, Jó, maldiga a Deus e então você tire sua própria vida. Jó não aceitou e disse a ela, de maneira nenhuma, eu vou orar ao meu Deus. E conta a história que essa esposa então, cheia de dor e de angústia, abandona Jó. Jó, sozinho e abandonado, ainda foi visitado por 3 amigos que disseram, Jó, Deus com certeza está lhe castigando pelos seus pecados. Jó disse, não, meu Deus
é um Deus justo e bom. E mais uma vez, conta-nos a narrativa que Jó sozinho ajoelhou-se e voltou a orar a Deus. Diz que com a paciência de Jó e com a certeza na justiça divina, nos diz a narrativa que mais adiante Jó recuperou não só a saúde, como teve duplicado seus bens, casou-se novamente e teve 10 filhos. E aí fica essa história que nos abastece até hoje quando dizemos precisamos sim ter a paciência de um Jó para vencer as nossas dificuldades. Os Espíritos dizem assim então: portanto, diante de situações adversas e aflitivas, é indispensável manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade e paciência. Por quê, gente? Porque nós sabemos, como dizíamos lá no início do nosso estudo, que a paciência é uma virtude que precisamos perseguir. É uma virtude que, passo a passo, nós vamos trazendo para a nossa existência. E com a paciência, tudo se resolve. Sem a paciência, normalmente nos encaminhamos para a revolta, para a tristeza, para a falta de resignação. E fica muito mais difícil a gente, então, superar as 1000 dificuldades que surgem na nossa vida e, como disseram os Espíritos no Evangelho, são 1000 alfinetadas que vão tirando a nossa jornada do equilíbrio e do sentido de uma real felicidade. Então, gente, esse estudo é muito importante. Em qualquer situação, paciência. E aí eu fui buscar numa mensagem muito bonita do Espírito André Luiz, do livro Aulas da Vida, e André Luiz fala, em momentos difíceis, paciência, gente. Então, nessa mensagem de André Luiz, desse livro chamado Aulas da Vida, nós vamos aqui falar de uma série de situações que todos nós que estamos vendo esse vídeo, que estamos aqui estudando sobre a paciência, vamos de uma maneira ou de outra nos enquadrar, não é? Nos identificar com essas situações práticas do nosso dia a dia e que vão requerer realmente de nós tranquilidade, resignação, força para vencer essas dificuldades e, sobretudo, muita, mas muita paciência. Veja o que diz a mensagem de André Luiz. Se o que lhe alcança, é um desentendimento em família, paciência. Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para uma simples discussão, na soledade crônica em que se identificam. Não é? Quantas vezes em família, por pequenos nadas, nós vamos perdendo a nossa paciência. Aí André Luiz segue na sua mensagem. E se o fato for amigos que se afastam, reflita na provação daqueles que nunca os tiveram. E aí, se encha de paciência. Tudo passa. E se foram agressões de toda ordem, pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir em apoio aos companheiros doentes da alma. Fundamentalmente, quem é que nos ofende? Quem está doente da alma, não é? Então, se nós já temos um psiquismo em equilíbrio, é preciso compreender que quem nos ofende são doentes da alma. Ah, Robson, é difícil. É, mas esse é o caminho que nós vamos percorrendo no entendimento e no nosso aperfeiçoamento espiritual. Os espíritos costumam nos dizer nas nossas reuniões de orientação
mediúnica a seguinte colocação: é muito melhor ser o agredido do que o agressor, porque cabe ao agredido perdoar e ser feliz. Cabe ao agressor a reparação ou das palavras ou das agressões proferidas contra alguém. Então, ainda que sejamos agredidos, paciência. Criaturas queridas em problemas graves do sentimento, diz André Luiz, medite na sua tranquilidade e segurança, pelas quais, por enquanto, consegue permanecer livre das agressões e das obsessões. Se as questões são tarefas em sobrecarga, compelindo você a desânimo e cansaço, gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos sem qualquer possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação. Então, principalmente nessa hora, gente, gratidão e paciência. Se forem aborrecimentos apenas de todas as ordens, avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que os subjuga. Então, nos sofrimentos, aí sim recomendo aos espíritos muita paciência, e nós podemos ser, nessa condição, auxiliares àqueles irmãos que estejam em maior necessidade. Lar em desajuste. Um olhar para os irmãos que caminham sem teto. Finalmente, diz André Luiz, some as bênçãos de sua vida e vacine-se contra o desespero, a impaciência, os desajustes, porque o desespero é um vulcão de fogo e sombra, cuja extensão, nos domínios do desequilíbrio e da morte, ninguém pode calcular. Então, nesse momento, essa belíssima mensagem de André Luiz nos mostra, assim, diversas situações que podem chegar, vez por outra, à nossa existência, ou, ao mesmo tempo, várias delas, e os espíritos sempre dizem isso: paciência, para que a gente, com a serenidade possível, consigamos retirar os nossos problemas, auxiliar as pessoas que nos cercam, nos pacificar intimamente com a virtude da paciência e buscar auxílio tanto de encarnados como de desencarnados, que podem sim nos auxiliar nesses momentos mais difíceis. Mas depende de nós. Mas, Robson, quase que a maioria de todos nós, em certas circunstâncias, perdem a paciência. É verdade, mas estamos aqui para quê, gente? Não é para evoluir? Não é para deixando o homem velho e trazendo para dentro de nós as atitudes mais nobres, as virtudes dos sábios e dos justos? Então, obviamente, o caminho é esse que nos ensinam os Espíritos. E finalizando, esses irmãos de luz nos dizem assim: na maior parte dos casos, você pode usar a paciência como uma virtude ativa, que lhe dará serenidade para providenciar a solução de problemas, evitando tensões excessivas, irritação, cólera, ódio, medo, depressão e angústia, permitindo que você saia de situações aflitivas, aprendendo e progredindo espiritualmente. Então, essas são as recomendações desses espíritos mais evoluídos que nós, que já transitaram pelas dificuldades da vida
e que aprenderam, sobretudo, que as situações que nos chegam, por permissão divina, nos testam o ânimo, nos testam a resignação e, sobretudo, a nossa confiança em Deus. Portanto, finalizamos nosso estudo recomendando a mim, a vocês e a todos nós o título do nosso estudo: Em qualquer situação, paciência. Que Deus nos ampare, que Jesus, o meigo Rabi, nos abençoe, nos ilumine e que nos faça fortes a vencer sempre as nossas dificuldades. Espero que tenham gostado de mais esse estudo e peço a vocês, se inscrevam no nosso canal de Estudos Espíritas. Estou feliz, já passamos de mais de 300 inscrições, isso é muito bom. Peço a vocês que deixem seus comentários. Outra coisa importante na plataforma, deixem um ok dizendo que gostaram do nosso estudo, tá certo? E, sobretudo, eu sempre peço, divulguem bastante para que essas belíssimas mensagens do alto, que confortam o nosso coração, conforte também as demais pessoas que amamos. Paz e luz a todos, e assim nós vamos concluindo mais um estudo do nosso canal Espírita. Que a paz de Jesus nos abençoe hoje e sempre.